com vocês sobre algumas ações do Espírito Santo, tá? Eu já ouvi falar em lugares que a gente visita, às vezes culto no lar, até mesmo alguns pastores novatos, então, pastor não, vamos falar assim, obreiros novatos que falam sobre algumas ações do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, na Trindade, ele é a terceira pessoa. E muita gente acha que por ser pessoa ele seria inferior a Deus e inferior ao Filho. Mas não. Isso é igual à matemática. A ordem dos números não altera o resultado. E a mesma coisa, a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo, a ação da divisão dos Espíritos foi feita por épocas, ou também por eras. Teve a época do Pai, que Deus usava seus sacerdotes, seus profetas. Depois, com o nascimento de Jesus, veio a época do Filho, que Jesus teve o seu ministério terreno por 33 anos, foi a época dele. E agora, quando Jesus ressuscitou, que foi aos céus, como eu acabei de falar, ele deixou avisado, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, que começa a ação do Espírito Santo. E hoje, que nós já estamos chegando no fim dos tempos, a gente pode ver o que está acontecendo, a Bíblia está se cumprindo, nós estamos vivendo a era ou a época do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo nessa época, de quando Jesus foi? Nada mais é que Deus ou Jesus em espírito dentro de nós. Ele habita em nossos corações. Ele que nos move, é a pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Os irmãos entenderam? Eu quis dar essa introdução porque eu quero falar sobre 4 ações do Espírito Santo nessa noite, tá? Mas deixa a Bíblia quietinha aí que eu vou ler aqui para vocês agora. Eu quero falar para vocês sobre a primeira ação dele, que ele é consolador. Eu vou ler para vocês, tá? Que está em João. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, em nós. É o que eu falei. O Espírito Santo, essa primeira ação dele aqui como Consolador, ele vem para nos consolar. Qual que é a diferença? Irmão, ser consolado por Deus é diferente de ser consolado por homem. A gente passa por luta, passa por batalhas, igual eu passei uma época da minha vida que foi assim, quando eu perdi meu pai, eu não estava assim firmado em Cristo ainda, não era convertido. Conhecia, acompanhava a pastora Renata nas igrejas, e foi uma época difícil, porque assim, mais cedo ou mais tarde nós vamos perder quem a gente ama. Isso é fato. E é diferente quando você é consolado pelo Espírito Santo, porque ele não vem passar um lencinho nos seus olhos e dar um tapinha nas suas costas, não. Ele vem para te dar força, para te sustentar a dificuldade que você vai atravessar. E naquele momento eu lembro que Deus usou um pastor no dia seguinte, a gente tinha sepultado, tudo, enterrou. E o pastor foi na minha casa conversar comigo, Renata congregava com ele lá. Eu ia só visitar, era perto da nossa casa. E ele me deu uma instrução de Bíblia naquela época que ficou gravado. E isso que eu estou falando para vocês já vai fazer 22 anos que aconteceu. Mas naquele momento, há 22 anos atrás, eu vi a ação do Espírito Santo me fortalecer. Lógico que tem situações diferentes de quem é consolado pelo Espírito Santo e quem não é. Às vezes, a pessoa que não é consolada pelo Espírito Santo, ela enfia os pés pelas mãos. Ela toma decisão pelo impulso do coração. Ela vai pelo calor do momento. Ela vai e faz. E depois se arrepende. Agora, quando nós, como corpo, foi falado aqui, inseridos no corpo de Cristo, nós temos que buscar a presença do Espírito Santo para ter equilíbrio. Nós temos que saber o momento de falar, o momento de caminhar. Nós temos que saber como Deus se agrada da nossa conduta. E por isso que Ele nos envia o Consolador. Essa é uma das características
do Espírito Santo. A segunda ação do Espírito Santo que eu quero falar para os irmãos, vocês entenderam essa parte? Amém? Amém. Amém. A segunda parte que eu quero falar para os irmãos aqui, ó, que o Espírito Santo ele também é guia. Ele é guia. O que significa isso? A pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ela não vacila. Ela busca a direção de Deus. Aleluia. Irmão, como assim? Jejum, oração, consagração. Nós ouvimos agora há pouco o irmão falar aqui, ó, que o pastor William foi uma bênção na vida dele. No momento de desespero, que ele não encontrava força, ele foi alguém forte espiritualmente, buscar um recurso. Aleluia. E pela mão, pela direção do Espírito Santo, com certeza o pastor William foi guiado a ajudar a trazer a sua vida perdida de volta. Aleluia. E ele falou aqui. O que acontece? Ele falou uma passagem aqui que é muito bonita, que a ovelha perdida. E isso Jesus também deixa, pouco atrás do que eu estou falando para vocês aqui, para Pedro. Quando Jesus está andando com seus discípulos, ele fala para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, então apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Pedro, tu me amas? Sim, claro, então apacenta as minhas ovelhas. Esse é o nosso papel nessa época em que nós estamos vivendo, que é uma das ações do Espírito Santo, nos guiar. Aleluia. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de buscar, não é de buscar assim, de ter um encontro real com Deus, porque existem muitas tribulações. O diabo, ele é astuto, ele sabe onde a gente pode escorregar. Ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe. Isso é assim, eu vou citar um exemplo aqui, até meio bobo. A pessoa que às vezes não é guiada pelo Espírito Santo, que enfia os pés pelas mãos, que age pelo coração, é como se fosse uma luta de MMA. O diabo, ele encosta nessa pessoa, ele sabe qual é o ponto fraco e ele vai bater no ponto fraco. Se você tiver numa luta dessa, se o seu lado direito for fraco, você não vai bater no esquerdo, não vai perder tempo, você vai bater no direito para acabar com a luta logo. E é isso que acontece na nossa vida espiritual. Se você não buscar a direção do Espírito Santo, não buscar força em Deus, o diabo vai tentar de tudo para te derrubar. Amém? Agora eu quero falar com os irmãos sobre uma das terceiras ações do Espírito Santo, que ele é intercessor. Os irmãos entenderam? Até aqui os irmãos entenderam? Qual que é a primeira ação? Consolador. A segunda? Guia. A terceira, ele é intercessor. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. O que é gemidos inexprimíveis, irmãos? Tem hora que a gente passa aperto, que a gente não vê socorro, não vê recurso, e o coração assim, ó, a gente sente aquele arrepio, aquela coisa, chega até a suar frio, parece que a pressão da gente até cai. Esse é o momento dos gemidos inexprimíveis. E eu queria mostrar para os irmãos aqui fazer uma demonstração para o irmão dentro desse texto de intercessão, que é algo grave, principalmente nos dias de hoje, que muita gente fala assim, ó, que às vezes a pessoa tem liberdade, a pessoa está vivendo porque, como diz, né, Deus nos dá não é bem a liberdade, nós temos o livre-arbítrio. Então a pessoa vai, sai, faz o que quer e depois ela vem arrependida. E não é bem assim. Nossa, professor, vem cá, quero ilustrar isso aqui para os irmãos. Vamos supor que o pastor William seja uma mulher, um homem bonito. E o diabo, vamos falar assim, que o diabo quer usar para tentar fazer ele cair na fé. Vamos supor que ele é um homem bonito, uma mulher bonita. Se for um homem bonito, o diabo vai colocar o quê no caminho dele? Uma mulher bonita. Se for uma mulher bonita,
vai colocar um homem bonito. Se for uma mulher, vai colocar um homem bonito. Nesse momento, o Espírito Santo, ele está assistindo a situação. Ele está assistindo. Ele vai ser, o diabo vai armar um laço para ele ser tentado. Nesse momento, o Espírito Santo está assistindo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a condição, ela vem de Deus, mas a decisão é sua. É sua. Então vamos supor que ele está ali, o diabo vem, tenta e ele, Deus, eu não quero cair, não vou pecar. O Espírito Santo, aí que ele entra para interceder. Não vai tocar, porque é meu. Aleluia. Você tem que pedir. Oh, glória. Você tem que pedir. É aí que vem o momento da intercessão. Nesse momento, o Espírito Santo intercede, o inimigo perde as forças, e ali começa, às vezes, a restauração ou o fortalecimento. É o que eu acabei de falar. O diabo conhece as nossas fraquezas. Às vezes, tem gente aqui que não tem problema com sexo, com prostituição, com pornografia. Tem gente que é tentado no dinheiro, tem gente que é tentado por orgulho, tem gente que é tentado de várias formas. Não é só prostituição, sexo ou mulher, não. Não, existe tentação de várias formas. Se for por dinheiro, o diabo vai colocar uma pessoa para fazer você se corromper. É dessa forma. Mas aí, você, é o que eu acabei de falar. A condição vem de Deus, mas a decisão é sua. Você tem que querer. Às vezes eu falo para o pastor, eu falo assim, é difícil, a gente às vezes vê casais que não adianta, se a pessoa não quiser, não tem o que fazer. O diabo, ele chega, ele devasta, ele destrói. O Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele é educado. Você tem que abrir a porta do coração para ele e fazer morar. Glória. Obrigado. Amém. Até aqui os irmãos me entenderam? Amém. Então agora nós vamos para a quarta ação do Espírito Santo. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo, onde eu pedi para vocês abrir. Romanos, Aleluia. capítulo 8, versículo 9. É isso? Aqui a palavra de Deus diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Lê para mim o resto em voz alta. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, aqui Deus está falando que quem é dele, quem tem o Espírito Santo, é carimbado. É Deus. Tem o selo de Deus. E isso, se você voltar na Bíblia, em Êxodo 19, 4 e 5, Deus fala a mesma coisa através do Moisés, o profeta Moisés. A mesma coisa. Ou seja, Deus vem falando por épocas, por eras, a mesma coisa. Tem gente que entra e sai, tem gente que entra e não firma, tem gente que entra e cai. E Deus perdoa. Ele não tem isso assim, se você cair no pecado, você vai falar, não. O que eu acabei de falar agora mesmo, a condição vem de Deus, mas a decisão tem que ser sua. E aqui, Deus está falando. Nessa passagem do carimbo, do selo do Espírito Santo, eu quero ilustrar para os irmãos o seguinte. Existem situações que às vezes pessoas não vão ter tempo de receber o Espírito Santo. Vou dar um exemplo aqui. O ladrão da cruz, ele teve tempo de receber o Espírito Santo? Não, mas ele foi salvo. Ele foi salvo. Mas eu creio que se ele tivesse tido tempo, ele teria recebido. Porque mesmo antes de ser crucificado, ele já estava arrependido dos atos dele. Ele já tinha se posicionado a favor de Cristo, mas ele não tem tempo. E no nosso meio tem pessoas que às vezes não vai ter tempo de receber o Espírito Santo, mas é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que não peca, que ajuda, que coopera, mas não vai ter tempo de receber o Espírito Santo, mas vai ser salvo, porque levou uma vida na presença de Deus. Agora, por outro lado, tem um detalhe: tem aqueles que vêm
conhece e sai. Irmãos, isso é triste, isso é grave. Porque a Bíblia, a palavra de Deus nos fala que ao homem foi dado o direito de morrer uma vez só. Depois é o juízo, é condenação. Outra coisa que eu quero falar para os irmãos é o seguinte, que a condição de permanecer por ela vir de Deus é uma coisa muito séria, que às vezes tem pessoas que ela vem errando, como o pastor Ida falou aqui, que às vezes ela vai pedir oração, vai lá, irmão, intercede por mim, irmão, estou fraco, me ajuda. Ótimo, ótimo. Mas você tem que buscar a presença do Espírito Santo. Tem que buscar. Porque aqui, ó, essa palavra que nós acabamos de ler é um selo, é um carinho. Às vezes a gente luta com pessoas para receber o Espírito Santo. Porque assim, ó, a gente não sei até quando eu vou viver. Ninguém sabe que dia vai morrer. Não sei se vou estar vivo amanhã. Se alguém souber. Mas se a gente morrer, você tem que morrer pelo menos com um selo. Porque você sabe para onde você vai. Aleluia. Se você deixar passar, como eu falei no começo, nós estamos chegando ao fim. Nós já estamos vivendo os últimos tempos. Há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, você ouviu falar em pandemia, praga em vários lugares, peste em vários lugares, rumores de guerra. Está acabando, irmãos. Está acabando. Jesus está próximo. E a única garantia da nossa salvação é o Espírito Santo. Aleluia. Que foi deixado quando Jesus ressuscitou. Aleluia, Jesus. Eu já passei por situações que Jesus, o Espírito Santo já nos deu vários livramentos. Teve um momento na nossa vida que hoje eu entendo, na época eu não entendia. A gente congregava, uma época nós saímos da igreja, ficamos afastados por um tempo, mas era o Espírito Santo direcionando a minha esposa para falar, vai para a direita, recua, para. Sempre direcionado pelo Espírito. Hoje eu entendo, na época eu não entendia, mas hoje eu entendo. Tudo tem o tempo de Deus. Se não fosse assim, talvez eu não estaria aqui hoje. O diabo já tinha me ceifado. E eu presenciei amigos meus desobedecendo a palavra de Deus e morrer. Antes da gente vir para a Assembleia, nós congregávamos uma quadrangular. E tinha um amigo meu, tinha rancho, gostava de farra, e um fim de semana, pastor, a esposa dele, o pessoal da igreja, falou que ia fazer uma festa no rancho de Rifaina, não ia levar a esposa, ia levar um amante. E o Espírito Santo falou, se você for, você não volta. E ele não acreditou. E ele foi. Ele foi à igreja. Ele sofreu um acidente, morreu na hora. A menina que estava com ele sofreu um arranhão, o bombeiro, resgate, chegou, resgatou, tirou ele de lá. A menina sofreu pequenas conspirações, porque o tratar de Deus era com ele, não era com ela. Por isso que eu estou falando, é sério. Nós sabemos, eu creio que eu estou no meio de pessoas aqui convertidas que conhecem a palavra de Deus. Mas nós sabemos que tem gente que está na igreja que às vezes amanhã já vai fazer coisa errada. Nós sabemos que pessoas às vezes praticam atos ilícitos, jogo, mexe com droga, fuma, não tem força para parar. É o que foi falado aqui agora. A condição vem de Deus, mas a decisão é sua. Aleluia. Que nessa noite você possa decidir que essas 4 instruções do Espírito Santo possam penetrar o seu coração e que você possa tomar a decisão correta de caminhar com Cristo. Glória a Deus. Amém? Amém? Amém. Eu queria deixar para os irmãos o seguinte também. Tem gente que fala, igual eu falei aqui, que na palavra de Deus diz que ao homem foi dada a condição de morrer uma vez só, depois do juízo. Tem pessoas que falam que existe purgatório, é mentira. Não existe. É uma vez só. É agora. É agora. Aleluia, Jesus. Essa é a hora de se arrepender, de vir para Cristo e aceitar o carinho do Espírito Santo. Outra coisa que muitas pessoas falam, mas eu não consigo ficar, eu não consigo permanecer porque a carne é fraca. Mentira. Mentira. A
carne é fraca, mas o espírito está pronto. Está escrito. É, A carne é fraca, vírgula. O espírito está pronto. Lê tudo. Lê tudo. Deus nos orienta corretamente. Amém? Irmãos, eu queria orar. Se tiver alguém aqui que está desviado, ou que não conhece a palavra de Deus, que está aqui pela primeira vez, se tiver alguém enfermo, com alguma enfermidade, quiser receber uma oração, pode vir aqui na frente, botar o nome. Glória a Deus. Você que tem algum problema de saúde, que está passando por dificuldade, qualquer problema, nós vamos orar para Deus limpar seus caminhos, você possa ser fortalecido para ter um encontro com o Espírito Santo. Você que não é batizado com o Espírito Santo, quer aproveitar essa noite,